Graça e paz, amados, bem-vindo ao nosso encontro semanal. Bom, o título da nossa lição de hoje é a mordomia do corpo. O texto bíblico encontra-se em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, do 13 ao 20, que diz: os manjares são para o ventre, os ventres para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, farei membros de uma meretriz? Claro que não. Ou não sabeis que o que se ajunta com meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito com o Senhor. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus, palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos três objetivos hoje. O primeiro é explanar sobre a dimensão material do corpo. O segundo é elucidar a dimensão espiritual do corpo. E terceiro é correlacionar o culto racional com a mordomia do corpo. Pois bem, meu irmão, na lição de hoje, nessa lição extraordinária, nessa lição poderosíssima, impactante, nós estudaremos sobre a mordomia do corpo. Nela nós vamos destacar o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. A Bíblia, meu irmão, ela mostra que o Criador fez o homem do pó da terra. Deu vida a este homem e o tornou a sua imagem e semelhança. Então, quando compreendemos essa verdade bíblica, meu irmão, nos tornamos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante ao Criador. Porque, segundo as Escrituras Sagradas, o corpo do cristão, ele é templo do Espírito Santo. Foi o texto que nós lemos e eu quero ler novamente, porque esse texto ele é revelador. Diz: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esse ponto final, irmãos, ele é uma bomba atômica, porque Paulo está falando que o nosso corpo, depois que o Espírito Santo de Deus habita nele, não pertence mais a nós. Deus, ele passa a ser o proprietário. Por que isso é importante? Porque eu vou pensar 2, 3 vezes quando quiser fazer algo com o meu corpo. É a mesma coisa da pessoa que aluga um imóvel. Ela senta com o proprietário faz o quê? Faz ela assinar um contrato, e ali está dizendo o que ela pode fazer ou não naquele imóvel. Então, se der vontade de ela quebrar uma parede, ela tem que fazer o quê? Olhar o contrato. Se o contrato diz que sim, ela pode fazer. Se o contrato diz que não, ela não pode fazer. Se deu vontade de ela pintar o imóvel, ela tem que fazer o quê? Ir no contrato. Então, o contrato serve justamente para isso, dizer o que pode e o que não pode ser feito naquele imóvel. Na questão do corpo, meu irmão, é a mesma coisa. Tem agora um proprietário e ele é quem dita as regras do que nós podemos ou não fazer com o nosso corpo. Não é nosso, é isso que o texto diz. Então, se deu vontade de fazer alguma coisa, o que eu preciso fazer é ir no contrato. Aqui o contrato. Então eu vou ver, posso fazer? E não posso. Então acabou, esquece, meu irmão. Ponto final. A Bíblia diz que não sois de vós mesmo. Aleluia. Meu irmão, isso é revelador para nós. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo,
o tempo materialista, onde as pessoas acham que podem fazer com o seu corpo aquilo que quiser, inclusive isso tem impactado a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto da nossa lição é falar sobre a dimensão material do corpo. Meu querido, a Bíblia relata a criação do corpo do ser humano. Aonde está isso? Gênesis capítulo 1, 26. Que diz assim: e disse Deus, não façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, o gado, sobre toda a terra, e sobre os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Aí Gênesis 2, a partir do 18, diz assim: e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou de toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então, Adão pôs o nome a todo gado, e as aves dos céus, e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que tivesse diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela de Adão o Senhor fez a mulher e a trouxe a Adão. Querido, foi uma obra maravilhosa. Então, e foi tão maravilhosa essa obra que Davi vai expressar isso de uma forma poética no Salmo 139. Ele vai dizer: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14. Aí no mesmo salmo, meu irmão, o autor sagrado traz à memória a contemplação divina do corpo humano ainda informe. Olha aí que ele diz no versículo de número 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Cara, diante de uma revelação como essa, nos resta apenas, meu irmão, ficar de pé e aplaudir ao Senhor, esse Deus tão poderoso. Aí nós temos ainda, dentro desse primeiro ponto da lição, né, a estrutura do corpo humano. Cara, isso é muito forte. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi a obra criadora. Por exemplo, o organismo humano ele constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Estes possuem 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão, meu irmão, de células nervosas e sinais que trafegam ao longo dos nervos numa velocidade de 360 km por hora. O corpo se constitui de 70% de água, 95.500 quilômetros de veias e artérias, 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células, meu irmão. A estrutura humana ela revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais explicará, nunca. Só uma mente onisciente, só um ser infinitamente supremo pode dar respostas lógicas à origem da vida e do homem. E aonde está essa resposta? Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Cara, é assim, irmãos, é algo assim enlouquecedor, sabe? Aí nós temos aí o projeto que Genoma, que diz o quê? Na verdade, a sequência completa do DNA de um organismo vivo. E por que isso é importante? Poxa, traz informações valiosíssimas sobre os seres humanos, sobre o ser vivo, meu irmão. Na questão do ser humano, né, testes genéticos que analisam o genoma, trazem informações tipo de doenças que ainda não se manifestaram. Você tem noção disso? Aí abre portas para quê? Para a criação de medicamentos. Abre portas para quê? Para terapias genéticas. Se você acha isso sensacional, escute o que eu vou dizer agora.
Isso tudo está dentro do próprio ser humano que foi colocado por quem? Por Deus, meu irmão. Só um ser poderoso, majestoso e infinito poderia gerar essa complexidade do corpo humano. Meu irmão. Agora, eu vou te dizer algo aqui e você não pode esquecer do que eu vou dizer para você. No nome de Jesus. Porque eu preciso ter em mente que não preciso, e nem você, que serve a Deus, que é um crente no Senhor Jesus, de qualquer estudo científico para determinar o que nós cremos. Porque o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, palavra do Senhor. Aí no segundo ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre a dimensão espiritual do corpo humano. Meu irmão, a Bíblia, ela usa metáforas para designar espiritualmente o corpo. E uma das palavras utilizadas, uma dessas metáforas, é o corpo do pecado. Romanos 6, versículo 6, diz que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Olha essa expressão, corpo do pecado, aí nesse versículo, fala de quê? Do velho homem que antes de nascer de novo, usava o corpo como instrumento de iniquidade. Aí vem Romanos 6, meu irmão, Romanos 6, do versículo 12 ao 14, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Esse corpo também é chamado na Bíblia de homem exterior, um corpo que se corrompe, que adoece e que envelhece. Meu irmão, adoecer não é pecado, não. Sofrer por causa da fragilidade do corpo não é pecado, não. É uma condição natural do ser humano. Aí nós temos outra metáfora, casa terrestre, você vai ver isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Essa expressão, ela se refere-se à temporalidade do corpo, isto é, a sua constituição física, a forma do espírito. Esse corpo é a casa temporária, a morada passageira, visto, meu irmão, que nós somos apenas peregrinos e forasteiros, como disse 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Aí nós temos outra metáfora, que é o templo do Espírito Santo. Essa expressão, ela aparece numa pergunta retórica do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios. Ou não sabeis vós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Na verdade, Paulo está fazendo um alerta, aos crentes de Corinto para não darem lugar ao pecado, ou seja, não deixarem que o corpo fosse contaminado pela prostituição. Aí dentro desse segundo ponto nós temos os pecados contra o corpo. Meu irmão, primeiro é a prostituição, o adultério e a fornicação. Usar o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais é prostituição. A palavra de Deus diz aos crentes com muita clareza, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 13, parte B. E 1 Tessalonicenses 4, 3. A Bíblia também tem graves admoestações contra quem comete o pecado de adultério, que é o relacionamento sexual extraconjugal. E aí nós vamos ver em 1 Coríntios 6, versículo 10, que diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Também tem admoestações seríssimas contra aqueles que praticam a fornicação. Meu irmão, que é o relacionamento sexual entre solteiro. Efésios, capítulo 5, versículo 5.
Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador impuro, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Então você vê aí, meu irmão, que as admoestações, elas são muito claras para nós, né? Não tem como dizer eu não sabia, está tudo escrito, cara. Aí nós temos outro pecado contra o corpo, que é a homossexualidade. O Antigo Testamento, irmãos, condena explicitamente a união homossexual, sabe? Vivemos um tempo da valorização do relativismo. O que é o relativismo? É a negação da possibilidade de se defender uma verdade que é universal. Então, a verdade, segundo alguns pensam aí, né, uma grande maioria nos dias atuais, diz respeito ao contexto histórico, à cultura ou à situação. E eu quero dizer uma coisa para você hoje aqui. Aqui está uma verdade que nunca vai mudar, independente de contexto histórico, cultura ou situação. Ela é a palavra de Deus. E o que está escrito aqui, está escrito e ponto final, meu irmão. O Antigo Testamento, vou repetir, condena explicitamente a união homossexual, considerando ela abominação a Deus. E onde está isso? Levítico 20, 13, que diz: quando também um homem se deitar com outro homem como mulher, ambos fazem abominação. O Novo Testamento, né? Porque aí você pode estar falando assim, mas isso é o Antigo Testamento. Nós somos de uma geração que estuda o Novo Testamento. Então, tudo bem. O Novo Testamento confirma essa condenação, reprovando também a homossexualidade de modo não menos incisivo. O que diz a palavra de Deus? Não erreis. Acabei de ler agora aqui. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Aí nós temos a transexualidade, meu irmão. A Organização Mundial da Saúde, né? Ela diz que a transexualidade é um transtorno de identidade de gênero, ou uma disforia de gênero. Nesse transtorno, o homem ele se sente mulher. Olha isso. Olha isso. E por isso não aceita o próprio corpo. Uma mulher se sente homem e igualmente não aceita o próprio corpo, desejando assim mudar de sexo. A tragédia maior, querida, é quando isso se normaliza, né, na cabeça de um adolescente ou de uma criança. Cara, traz uma confusão, cara, assim, doida, maluca. Na verdade, isso é uma estratégia de origem satânica para destruir o plano original de Deus da criação da família como célula máter da sociedade. Trata-se, pois, de uma terrível afronta à sacralidade do corpo, criado por Deus como identidade binária. Gênesis 1, 27, macho e fêmea os criou. Meu irmão, eu estou falando da ideologia de gênero, meu irmão. O que é ideologia de gênero? É um conjunto de ideias e concepções filosóficas relativas à figura do homem e da mulher. O que prega a ideologia de gênero diz que o ser humano nasce pessoa e através das agências socializadoras, né, Estado, família, escola, se transforma em homem ou mulher. Cara, olha que coisa terrível. Então veja, se na escola ou na família o menino foi ensinado que ele não é menino, quando ele crescer ele vai ser qualquer coisa. Ainda dentro do pensamento aí dessa galera, o sexo é construído socialmente, independente, né, dos aspectos fisiológicos. Meu irmão, nós estamos falando de uma das teorias mais perigosas já criada, irmãos, ou já desenvolvida na civilização humana. Porque uma vez aceita, ela destrói o tecido social, ela destrói a família.
Cara, Jesus, meu irmão, está voltando, querido. Aí nós temos a santificação do corpo, que na verdade é o ponto fundamental da mordomia do corpo. O que diz a Bíblia? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 14. A Bíblia mostra os meios de santificação que levam em conta tanto a ação de Deus como a contribuição dos cristãos. Então, os meios da santificação vêm da parte de Deus, quais são? Poxa, primeiro tem que saber o seguinte, que é Deus que age diretamente na santificação integral do crente. Que diz a palavra, e vos santifiquei em tudo, no espírito, alma e corpo. Olha que versículo bacana. Ele começa com a palavra espírito, porque na verdade o espírito é a parte mais nobre do ser humano. É onde o Espírito de Deus habita quando este homem natural levanta a mão e aceita Cristo. Aí nós temos a alma, que ela é dotada de livre-arbítrio, ou ela obedece ao Espírito, ou ela obedece ao corpo. E nós temos o corpo do homem. Então, as faculdades inerentes ao corpo são os 5 sentidos. A faculdade inerente à alma é a vontade, os desejos, as emoções. E as faculdades inerentes ao espírito é a comunhão, a revelação. Ali é onde tudo acontece com Deus. Isso é maravilhoso. Então, Deus age diretamente, irmão, na santificação integral do crente. Deus também o santifica através de Cristo. Efésios 5, 25 e 26, vós marido amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para santificar. O Altíssimo também o santifica através do quê? Do Espírito Santo, foi o texto que nós lemos, 1 Coríntios 6, versículo de número 11. E o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. A santificação também vem através do quê? Da palavra de Deus, João 17, 17, que diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, essa é a parte de Deus, e Deus faz com perfeição. Mas existe também a nossa responsabilidade no processo de santificação. E é por isso que muitos não conseguem se santificar, né, na medida em que Deus quer, porque acha que Deus vai fazer tudo. Ô, meu irmão, Deus não entrega ao homem um pacote de salvação pronto e acabado. Ele faz a sua parte no lado divino, mas o homem tem que participar de maneira ativa nesse processo. Na santificação, o homem precisa dar lugar à vontade de Deus. Que diz Apocalipse 22, 11? Quem é santo, se santifique mais ainda. Ô, meu irmão, nós podemos participar do processo de santificação mediante os seguintes elementos. Primeiro é a fé em Cristo, Romanos 1,17. Segundo é a dedicação a Deus, Romanos 12, 1 e 2, de não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Terceiro, andando em espírito, Gálatas 5, 16, 17, não andeis em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Outra maneira é renunciando o pecado, como diz Romanos 6, meu irmão. Nós lemos versículo 18 e 19, que diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas que se prostitui, peca contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito? Precisamos fazer como José, meu irmão. Fugir. Fugir. Então, existe o lado de Deus na santificação, mas existe também o lado humano na santificação. Meu irmão, isso é assim, poderoso demais. E aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, que é o culto racional e a mordomia do corpo. Meu irmão, de acordo com a Escritura, nós devemos nos apresentar em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. Nesse sentido, o nosso culto a Ele, segundo Romanos 12, 1 e 2, deve considerar o seguinte tripé. Primeiro, um sacrifício vivo. A imagem do sacrifício em Romanos remonta ao Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, o cristão deve apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo e agradável, ou seja, sacrifícios de louvor, como diz Hebreus, capítulo 13, versículo de número 15. Deus, irmãos, como nós, cremos, porque nós cremos, na verdade, que fomos crucificados com Ele. Gálatas, capítulo 2, 19. Aí nós temos um sacrifício santo. Essa perspectiva, ela leva o cristão à santificação. E uma vez que ele se coloca como sacrifício vivo, demonstra o quê? Pertencer única e exclusivamente ao Senhor, consagrando-se inteiramente ao Pai para viver uma vida santa e pura, não só no corpo, mas no corpo, na alma e no espírito. Uma vida santa, querido, é um culto ao Senhor. Guarde isso no seu coração. Uma vida santa é um culto ao Senhor. E o outro tripé é o sacrifício agradável. Oferecendo-se em sacrifício vivo, o salvo é visto pelo Senhor como uma oferta de grande valor, como diz o Salmo 51, versículo 17. Uma das coisas mais belas, meu irmão, na vida cristã, é quando a nossa vontade ela está alinhada com a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro estágio de total entrega ao Pai. A imagem do sacrifício mostra didaticamente, em Romanos 12, ensina como deve ser a nossa mordomia no campo espiritual e material. Ela passa por uma mente renovada, não conformada com o espírito deste mundo, em que o cristão é instado a viver em sacrifícios cotidianamente. Assim, o nosso culto racional. E eu quero, irmãos, dizer para você, se você tem alguma dúvida com relação à ordem do culto, vai lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 39. Paulo fala de maneira muito clara sobre a ordem no culto. Eu quero terminar dizendo que o nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, meu irmão, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno. Que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens tão preciosos em todo o nosso espírito, em toda a nossa alma e em todo o nosso corpo. Que Deus, Ele te abençoe no nome de Jesus e até o próximo encontro.